Olá, caríssimos! Dando continuidade à nossa aula de gêneros textuais acadêmicos, passo a demonstrar o layout e a estrutura dos periódicos científicos online, geralmente disponíveis na internet. Vou falar um pouquinho sobre os periódicos livres e os periódicos de acesso controlado e vou mostrar as características que esses periódicos passaram a adotar com a possibilidade de navegação online. Então, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ela é semelhante a todos os periódicos, ou a maior parte dos periódicos online, que nós podemos encontrar todo o material científico necessário para as nossas pesquisas. Se não neste layout aqui, exatamente como temos aqui, também podemos encontrar em outros layouts, mas todas essas informações que encontramos aqui, vamos encontrar nos outros periódicos que também estão online. Uma questão interessante é o tipo de material disponível mais atual. Então, nós podemos clicar aqui e conhecer qual que é o material atual desta revista. É importante sempre nós observarmos a data da publicação para perceber se eles estão atualizados com relação à publicação. Caso vocês se lembrem do vídeo anterior, eu falo que o periódico ele é publicado a cada período, né, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral ou às vezes até apenas um, mas os volumes podem ter números e esses números então podem ser sequenciais ou podem ser relativos àquele volume. Então aqui nós podemos ver aqui também todos os números anteriores e aí nós vamos conseguir visualizar isso. Então, se nós descermos aqui, nós vamos vendo que apesar dos volumes serem dentro de determinados anos, 2014 nós temos o volume 17, 2015 volume 18. Esses volumes podem ter dois números, então eu tenho o volume 19 e tem o número 37 e tem o número 38, e esses números estão indo na sequência. Mas esses números também podem ser só 1, 2, relativos apenas àquele período, àquele ano de publicação. Quando nós vamos selecionar um periódico para fazer uma publicação, nós temos que saber se o assunto que nós escrevemos, se o assunto que nós temos para publicar, está dentro daquilo que se chama de escopo do periódico, ou seja, do objetivo do periódico, a que ele se destina. Então, nós vamos acessar essa parte das informações básicas do periódico aqui em sobre e vamos ter todas essas informações. Então, vamos ler aqui em foco e escopo para saber então qual é o objetivo dessa revista. Então, esta revista que se chama Ciência e Tecnologia publica semestralmente, e vocês viram ali que teve ano que eles não tiveram duas publicações no ano, ou seja, houve um ano que eles não tiveram a publicação de um dos 2 semestres, e publica artigos de pesquisa e reflexão acadêmica, ou seja, não precisam ser só artigos de relatos de pesquisas de coisas práticas, mas também podem ser revisões bibliográficas, podem ser artigos teóricos, ensaios, por exemplo. Estudos analíticos e resenhas. Lembra do nosso gênero textual da resenha? Lembra-se que eu falei para vocês que existem periódicos que têm uma seção chamada resenha para que vocês façam a publicação, que contribuam para o desenvolvimento científico nas áreas de ciências exatas, engenharia, tecnologia, arquitetura e urbanismo. Então, esta revista aqui, ela é uma revista que vai publicar tudo isso. Depois eu vou mostrar para vocês a avaliação das revistas e vocês vão ver que essas revistas que são muito amplas, são muito genéricas, a avaliação delas não costuma ser boa. Dentro do periódico do Qualiscapes, que é uma forma de avaliar a qualidade e a importância daquela revista dentro da sua área de conhecimento. Então, ela está com um escopo muito amplo. Quanto mais fechado, quanto mais direto o escopo, melhor a avaliação da revista. Esse escopo aqui está bem amplo e isso pode ser um dos elementos que vai contribuir negativamente para as características da revista.
Aqui também nas informações da revista que nós vamos encontrar sobre, tem aquela informação que eu também expliquei para vocês da avaliação dos pares, a avaliação cega por pares. Então, também nos periódicos eles informam como vai se dar essa avaliação cega por pares. Então, eles vão dizer se são 2 pessoas, se são 3 especialistas, o tempo que vai demorar. E também nessas informações de sobre, nós vamos encontrar as informações das submissões online. Então, as diretrizes para autores. Quando você quer publicar numa revista, o que é que você tem que fazer? Quais são as normas que vocês têm que seguir? Então, em submissões online, você vai ter todas as informações, você precisa se cadastrar, precisa fazer um cadastro. E vejam que aqui tem as orientações para publicação. Você vai se cadastrar, vai ter um login, vai ter uma senha, vai fazer um acesso, vai fazer um cadastro, vai dizer a qual revista, a qual instituição você está associado, onde você estuda, onde você trabalha. Mas aqui vocês vão ver, lembra que eu falei que nem sempre a metodologia adotada pelo periódico ou pelo evento é a mesma da ABNT. Então, por exemplo, este periódico aqui está dando quais são as características do material caso você queira enviar um artigo para publicação nessa revista. E depois a gente conversa se essa revista tem ou não uma boa avaliação no Qualis. Para nós sabermos se as revistas são bem avaliadas, se os periódicos são bem avaliados pela CAPES, são bem avaliados pelo Qualis CAPES, nós precisamos conhecer deles, precisamos conhecer o ISSN. O que é o ISSN? Vamos ver, deixa aparecer aqui para a gente poder pesquisar. O ISSN, pesquisando, tá aqui, ó. O ISSN é um registro internacional dos periódicos. Então, esse número aqui não é um número apenas brasileiro, é um número internacional de identificação deste periódico, que é a Revista de Ciência e Tecnologia da Universidade Metodista de Piracicaba. Então, com este número aqui, nós podemos identificar o periódico, podemos pesquisar a avaliação desse periódico no Qualis CAPES. Depois a gente vai fazer essa pesquisa, eu vou mostrar como é que acontece a pesquisa no Qualis CAPES e a gente conversa um pouquinho mais sobre este periódico especificamente. Aqui temos outro periódico, é uma revista do Departamento de Química e Física, também do Departamento de Engenharias, Arquitetura e Ciências Agrárias, do mestrado e doutorado em Tecnologia Ambiental e mestrado em Sistemas e Processos Industriais da Universidade de Santa Cruz do Sul. Então, apenas para vocês constatarem que o layout se mantém, ele é bastante comum em diversas revistas. Aqui nós temos o login, aonde você vai se cadastrar, ou se já tiver cadastrado, vai acessar o sistema para publicações. Aqui nós temos todas as informações que já havíamos conversado antes. Vejam que esse periódico já está mais atualizado, ele já tem volumes em 2020. Então aqui nós podemos ver o volume atual. Aqui nós temos uma lista de onde esse periódico pode ser encontrado, e aí eu chamo a atenção de vocês para o periódico CAPES, que eu ainda vou mostrar, ainda vamos conversar um pouquinho sobre o periódico CAPES. Aqui nós temos o sobre, com todas as informações também necessárias, como o periódico anterior, foco, escopo, diretrizes para autores, como fazer a submissão online, e todas as normas e todas as características do material deverão estar aqui especificadas, estarão aqui especificadas. Então vamos dar uma olhadinha nos... Assim, o ISSN, se fosse de livro, nós teríamos aqui na frente ISBN, da Biblioteca Nacional. Aqui é um ISSN, então aqui nós também temos ISSN deste periódico, desta revista científica. Vamos dar uma olhadinha em como é que eles têm publicado. Então, eles têm publicações online faz um bocado de tempo, né?
Temos aqui mais várias páginas para navegar e vejam que eles têm 2 publicações por ano, tem 2 números por ano, mas apenas um volume em cada ano. Então, neste periódico, o mesmo volume tem número 1 e número 2. Então, vejam que isso vai ser a característica do material, da publicação. Quando nós abrimos um desses trabalhos, nós vamos conseguir verificar essas características, esses itens da publicação, que depois nós vamos precisar para fazer as nossas referências bibliográficas. Então, nós teremos uma outra aula que vai falar de referências bibliográficas. Vocês podem sempre baixar esse material para conseguir visualizar melhor essas informações, em vez de estar trabalhando nessa tela pequena. E aqui nós vamos ter as informações da publicação. Quando nós abrimos um periódico, quando nós abrimos um artigo científico, quando nós abrimos uma publicação, vamos ver que essas informações de autores, instituições, vai depender do periódico, vai depender da revista. Mas certamente nós sempre vamos encontrar essas informações da publicação. Então elas podem estar ou no rodapé da página, ou no cabeçalho da página, e pode até estar em uma das laterais, mas nós sempre vamos encontrar aqui essas informações. Então, essa revista, esse periódico, é publicado na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, volume 24, número 1. Aqui nós temos o intervalo de páginas, e aqui nós temos a semestralidade da revista. Este número 1 do volume 24 foi publicado no primeiro semestre de 2020. Agora parece óbvio, né? Mas no futuro vai ser importante saber se esse número 1 foi publicado no primeiro ou no segundo semestre de 2020. Vamos sair das revistas nacionais, das revistas brasileiras. Deixe-me lhes apresentar esta revista aqui, que é espanhola. Então, você também tem a opção de trabalhar com inglês, com espanhol. E esta mesma coisa, né? Vocês podem ver que, apesar de haver uma pequena diferença neste layout, nós temos as mesmas informações sobre a revista, o número atual, os números anteriores, e sobre a revista se tem diversas informações, como as anteriores, o processo de avaliação por pares, as informações para quem quer publicar, normas para os autores, a forma de submissão, o cadastro. Então, assim, não tem mistério, tá? É sempre um mesmo layout, é sempre o mesmo padrão, e essas são as informações básicas que vocês vão encontrar. Aqui nós temos o ISSN, eles também têm uma versão impressa, eles têm uma versão online e têm uma versão impressa. Só que neste periódico aqui nós temos uma informação adicional. Todos os outros periódicos nós podemos fazer este cálculo, mas esse aqui já nos traz o cálculo para mostrar o quanto que ele é importante. Outra questão é esta informação aqui, que é outro código de identificação internacional do periódico. Vocês também poderão eventualmente encontrar essa informação, que também é um código de identificação internacional das revistas científicas dos periódicos. A informação que eles estão mostrando aqui é o chamado fator de impacto. O que é o fator de impacto? É a quantidade de vezes que essa revista tem sido citado, que os artigos deste periódico têm sido citados ao longo de um determinado ano. Então, eles estão dizendo aqui que em 2019, eles fizeram um levantamento dos 2 últimos anos e pegando o número de publicações e todas as vezes que essas publicações foram... Existe um cálculo, né, de fator de impacto, que é a divisão dessas citações pelas publicações, e eles chegaram a esse fator de impacto. Não existe um limite para esse número do fator de impacto, ele pode ir às alturas, né?
Vai depender da publicação, de quantas citações têm sido feitas desse material. O que o fator de impacto, e também fizeram isso numa amplitude maior de 5 anos. Aparentemente a média melhora, né? Então eles querem mostrar que eles melhoraram o seu fator de impacto nos últimos anos. Eles têm melhorado o seu fator de impacto nos últimos anos. O que é o fator? Qual é a importância do fator de impacto? Claro que você quer publicar numa revista que tem um fator de impacto maior. Quanto maior o fator de impacto, significa que aquela revista é visitada pelos especialistas, é visitada pelas pessoas que trabalham na área, que as pessoas têm lido e têm citado esses artigos, esse periódico especificamente em outros trabalhos acadêmicos. Como todo índice, como toda pesquisa, como todo índice, tem sua margem de erro, tem a forma como se pesquisa, tem a forma como se lê, e este fator de impacto, claro que nós não podemos desrespeitar o fato do periódico ter sido citado um número significativo de vezes e os seus artigos também. O interessante é verificar que às vezes um artigo que não disse nada de novo, que fez uma revisão bibliográfica ou fez um levantamento da bibliografia, que não contribuiu com uma ideia nova, que não demonstrou nenhuma metodologia de pesquisa, é mais citado do que os artigos que trazem uma nova metodologia ou resultados inovadores de determinada área. Então, deixo essas discussões para vocês fazerem com professores de estatística, mas esses índices, eles precisam ser olhados sobre diversos prismas, não só o número cru. Esses números estão no mundo, se relacionam a pessoas, a percepções, a determinada conjuntura e principalmente aos critérios que se elenca para fazer essa análise. Então, é preciso pensar sobre isso e não simplesmente olhar para o número puro. Este periódico, ele não está na página do periódico, ele não está na página como os periódicos anteriores. Ele está dentro da base de dados. Então, essa base de dados aqui, que é o Cielo, que eu ainda vou mostrar sobre ele um pouco mais para vocês, ele está dentro dessa base de dados. Este periódico, esta revista da Sociedade Brasileira de Automática, está dentro dessa base de dados. E embora o layout seja diferente, todas aquelas informações importantes que nós havíamos conversado continuam aqui. Então, eles têm os números anteriores, ele tem pesquisa pelo assunto, ele tem as informações, o corpo editorial, as instruções aos autores. Então, todas as informações continuam aqui, tá? Então, não é porque vocês vão se deparar com um layout diferente que já vão achar que as informações não estão presentes. Está tudo aqui, ó. Ele tem uma versão impressa e o ISS, além desta online, e o ISSN deles é este daqui. Então, essas informações todas também estão presentes neste periódico. Outro periódico, um layout um pouco diferente, mas todas as informações se mantêm. Por isso, mesmo que haja uma pequena modificação, como eu disse para vocês, os periódicos científicos partilham essa estrutura e as informações que vocês vão encontrar. Então, no sobre, nós temos as informações do escopo da revista, qual é o objetivo de publicação deles, se é o caso de você enviar o artigo, o material que você tem para eles. Aqui nós conhecemos que o volume atual é bem recente, isso é muito bom, né? Significa que a revista está com as suas publicações atualizadas, as suas publicações anteriores, eles estão nos dando acesso a essas publicações anteriores. Mas eu coloquei esse periódico aqui para mostrar uma coisa para vocês. Esse periódico eu sou cadastrado, dá para vocês verem aqui. Então, quando nós acessamos o periódico e fazemos o nosso cadastro, nós podemos fazer o cadastro tanto como autor como avaliador. E é assim que nós seremos um daqueles especialistas que vão ser contactados
caso a revista precise de um avaliador especialista de determinada área para fazer aquela avaliação cega por pares. Então, através desse cadastro e através das nossas publicações, que devem estar registradas num currículo especialmente dedicado à academia, que é o currículo Lattes. Não é o currículo Vitae, é o currículo Lattes. A gente fala disso oportunamente. A CAPES, como o próprio nome está mostrando, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, é o grande financiador da pós-graduação no Brasil. Como financiador, ela também tem a responsabilidade de verificar a qualidade das instituições e dos cursos que são dados. Então, a CAPES entra não só com o financiamento da criação dos programas, como também com bolsas e verifica o cumprimento de tudo isso. Mas a CAPES também auxilia em diversos contratos, em diversas cooperações internacionais. Então, este é um site que vocês devem, um site governamental que vocês devem visitar frequentemente e vão saber muitas informações sobre a academia, sobre o que está acontecendo na academia. Então, tem os eventos CAPES, que para quem está na pós-graduação, no mestrado, doutorado, é interessante. Agora, nós vamos fazer um acesso através da Sucupira, desse banco de dados aqui da Sucupira, da plataforma Sucupira. Mas se vocês tiverem um tempinho, era bom vocês darem uma olhadinha, né? Quais são os valores das bolsas que a CAPES fornece para pós-graduação? Em determinados períodos políticos, econômicos do Brasil, também existem bolsas para pós-graduação no exterior. No momento, o Brasil está com alguns cortes nesse sentido, né? Mas nós acreditamos que esse estímulo à pesquisa vai voltar. E outras tantas informações, os periódicos CAPES, que a gente já conversou, que eu já pontuei lá no site da revista, do periódico. E assim é um site para ser navegado mesmo, né? Informações não faltam. Inclusive aqui eu acabei... não, esse é um concurso antigo. Bom, enfim. Vamos aqui então para a plataforma Sucupira, que é onde queremos algumas informações sobre o programa Qualis, CAPES e outras. Na plataforma Sucupira, nós vamos também encontrar diversos sistemas de avaliação e de acompanhamento, coleta de informações, as bases de referências do Sistema Nacional, mas principalmente estamos interessados no Qualis CAPES, que está dentro da plataforma Sucupira. O Qualis CAPES faz a avaliação dos periódicos e das revistas científicas brasileiras e internacionais. Dentro da plataforma Sucupira, existem diversas informações que não vêm ao caso agora, pelo objetivo da nossa aula, e o objetivo e o foco é encontrarmos a avaliação que a CAPES faz de periódicos nacionais e internacionais. Então, os chamados Qualis periódicos, ou vulgarmente conhecido como Qualis CAPES. Dentro deste item de pesquisa da avaliação dos periódicos científicos nacionais e internacionais, nós podemos fazer de diversas formas. Vou primeiro comentar com vocês uma delas. Sempre vamos selecionar aqui o último período de avaliação, o mais atual, sempre queremos conhecer, né, as avaliações atuais. E como nós sabemos o ISSN da revista, nós podemos preenchê-lo aqui. Eu já coloquei aqui o ISSN da primeira revista que nós conhecemos, que foi a Revista de Ciência e Tecnologia, e vamos conhecer a avaliação da CAPES sobre essa revista. Então, temos aqui que na área de engenharias 3, ela é B5. E na área de arquitetura, urbanismo e design, ela é C. Mas o que significa essa classificação? O que isso implica e o que isso significa? Será que existe um A, existe um B? Sim, né? Então, vamos conhecer aqui as avaliações que a CAPES faz. Então, a CAPES faz uma avaliação que começa em A, A1 e A2,
depois vem o B, B1, B2, B3, B4, B5 e por fim o C. Então vocês estão vendo que a nossa revista está aqui nos dois últimos níveis, né? Essa revista que nós consultamos está nos dois últimos níveis. Sabemos que fatores de impacto maiores e revistas e periódicos reconhecidos academicamente geralmente ficam na avaliação A1, A2, B1, B2 no máximo. Isso não significa que boas ideias e boas informações não possam ser encontradas em periódicos com avaliação B3, B4, B5 ou C, como por exemplo essa revista aqui que nós estávamos consultando. Só que quando se fala em produtividade, em reconhecimento internacional, geralmente as publicações de A1, A2, B1 e B2 são mais reconhecidas e tem um fator de impacto maior. Lembram-se? O fator de impacto, aquele índice das citações do periódico e dos artigos dentro da comunidade acadêmica. Então, esta revista aqui, ela não tem uma avaliação tão boa, mas pode ser que vocês encontrem dentro das publicações dessa revista alguma informação que lhes seja útil. Coloquei aqui as informações da segunda revista que nós pesquisamos, que é a Tecnológica. Então, esse é o ISSN da Tecnológica e não importa aqui o que tenhamos preenchido, porque ele vai pesquisar pelo ISSN. Não esqueçam de anotar aqui a classificação atual, a última classificação, e vamos fazer a consulta. A consulta deste periódico vai mostrar um quadro que não é também muito acolhedor. Lembrem-se que eu comentei com vocês que quando o periódico tem um escopo muito amplo, não focado numa determinada área daquele tipo de conhecimento, daquele ramo do conhecimento, quando o escopo é muito amplo, tende-se a uma avaliação ruim, porque é como se você estivesse atirando em todas as direções e não conseguisse focar nenhuma área especificamente. Logo, você não se torna um especialista naquela área. Então, vejam que essa revista que se chama Tecnológica, na verdade, ela tem mais a ver com diversos campos da lógica do que com tecnologia. Então, ela tem desde geografia, ensino, interdisciplinariedade. Então, essa diversidade de temas provavelmente ajudam a prejudicar a avaliação do periódico, da revista científica. Deixei pronta aqui a pesquisa da revista espanhola de metalurgia, já preenchi o ISSN e deixa eu dizer para vocês que é importante colocar esse tracinho, tá? Esse tracinho faz parte do número do ISSN. Se você colocar sem esse tracinho, ele vai dizer que não encontrou a pesquisa, mas neste caso aqui o tracinho é importante. Então vejam que essa revista é uma revista focada numa área específica da engenharia e por isso a classificação dela já é melhor. Ela não é uma revista A, A1, A2, mas ela é uma B2, ou seja, ela está bem melhor do que aquelas que estávamos vendo que eram B5 ou C. Bom, então vamos entender o que são essas engenharias aqui. Então vamos supor que você não saiba ainda qual é o periódico que você deseja fazer a publicação. Você escreveu um texto, publicou um artigo, tem um artigo escrito com um professor, um relato de experiência, um relato de pesquisa, e você precisa encontrar um periódico para fazer essa publicação. O ideal seria que você viesse até aqui e fizesse uma pesquisa dentro dos periódicos por avaliação. Quando você vai fazer isso, você tem que preencher aqui, além de preencher o período que você quer, né? Então, sempre escolham o último período de avaliação. Além de preencher o período, você tem que preencher a área. E quando vocês chegam aqui em engenharias, vocês se deparam com essa divisão aqui das engenharias em engenharia 1, 2, 3 e 4. Quem faz essa diferenciação das áreas da engenharia é a própria CAPES.
que depois também vai significar uma referência para o Ministério da Educação na avaliação dos cursos, classificação e etc. Então, as engenharias 1 são as áreas de engenharia civil, engenharia dos transportes e engenharia sanitária. A engenharia 2 são as áreas de minas, metalurgia, química e engenharia nuclear. A engenharia 3 é mecânica, engenharia da produção, engenharia naval e engenharia aeroespacial. E a engenharia 4 é engenharia elétrica. Vamos pegar aqui a engenharia 1. Vamos supor que você seja do curso de engenharia civil de infraestrutura ou do curso de engenharia de transportes e logística e você quer fazer uma publicação. Claro que o ideal seria que você começasse com A1, A2, né? Mas é o seu primeiro artigo, não vamos de A1, né? Vamos de A2. Então vamos consultar aqui quais são as revistas na área das engenharias 1 com uma boa avaliação. Então aqui você tem uma lista de todas as revistas e você vai pesquisar essas revistas para saber se o foco, se o escopo, né? Primeiro pelo título da revista você já vai saber se o seu artigo está ou não está dentro daquela determinada área. Vamos ver se a gente... Olha, aqui nós temos um journal, né? Temos também jornais, não só revistas, mas também temos jornais que são avaliados pela... Talvez, não, você é de... Vamos supor que você é da área de engenharia civil. Vamos saber, vamos dar uma olhadinha aqui se na próxima nós temos alguma coisa mais específica pelo título, né? Porque como vocês viram, não, às vezes a revista não tem aquele título específico da área, mas ela tem um escopo que cabe determinadas áreas. Estamos olhando, procurando uma revista que você possa publicar o seu material. Vamos voltar para A1. A2 não encontramos. Tem várias páginas para pesquisar, né? Mas vamos consultar aqui as revistas A1. Vamos chutar grande, vamos... Pronto, né? Acho que já temos algumas coisas mais próximas do que seria um trabalho de engenharia civil de infraestrutura. Cerâmica, compósitos, bom, o que interessa é que não conseguimos ter acesso à revista por este link. Não existe aqui um acesso direto para a revista. Eu preciso copiar este link e preciso pesquisá-lo, então, no Google ou em outro local para ver se vamos conseguir encontrar. Aqui é o próprio jornal. Não é uma revista, é um journal. Então vejam que novamente encontramos as informações necessárias, né, para conhecer o material, para saber quais são as regras de publicação. Então, mesmo num layout um pouquinho diferente, porque nós não estamos de verdade no site do jornal, do periódico, é um journal, né? Da revista propriamente dita, nós estamos também dentro de um banco de dados, que é o Elsevier, mas nós temos todas as informações, né? Nós temos aqui o número do ISSN, que bate com aquele ISSN que nós estávamos pesquisando. E aqui nós temos o fator de impacto, uau, né? Um fator de impacto grande. Então é assim que vocês vão chegar, através do Qualiscapes, às revistas, aos periódicos e às avaliações, né? Dou por terminada aqui a explicação sobre a avaliação dos periódicos através do Qualiscapes. Vocês já conhecem o nome desse banco de dados, que é o Cielo.
Ele reúne publicações de toda a América Latina e alguns países de língua portuguesa, de língua latina. E neste banco de dados, vocês também vão poder fazer suas pesquisas bibliográficas e também para conhecer publicações, pesquisas recentes e metodologias. E você pode procurar da mesma forma que nós colocamos lá no Qualiscapes os ISSNs e os nomes dos periódicos, nós também podemos aqui pesquisar o periódico para conhecer todas as publicações daquele periódico. Mas também podemos ir direto aqui na área dos artigos, então podemos ir no índice de assuntos e pesquisar o assunto que nós estamos desejando, estamos precisando fazer a pesquisa. Precisamos cada vez mais fechar essa pesquisa para que tenhamos uma especificidade do material que estamos pesquisando. Mas vamos começar a viajar aqui no banco de dados através de termos amplos. Então, nesta pesquisa, eu vou chegar a diversas áreas. Vamos de novo pegar aí o nosso exemplo anterior da engenharia civil e vamos fazer uma pesquisa mais específica, então, em vez da engenharia de uma maneira geral, da engenharia civil. Em todos os bancos de dados, vocês vão ter uma forma para fechar cada vez mais, para restringir cada vez mais a pesquisa. Os termos, claro que o termo termo A e termo B é melhor que termo A ou termo B. Ou termo B, você vai ampliar a sua pesquisa, enquanto que o termo A, no caso engenharia, e o termo B, civil, e um e outro, vai fechar. Então, eu posso continuar incluindo aqui outros elementos, outros focos da pesquisa, focos do trabalho que você está procurando. E também posso colocar outros índices, por exemplo, o nome do autor, o resumo, o ano da publicação, digamos que eu só queira publicações de 2020, ou que eu só queira publicações dos últimos 10 anos. Então, isso são informações que você pode restringir na sua pesquisa. Mas vamos brincar aqui com algumas informações dentro do banco de dados. Então, aqui eu tenho tanto material para imprimir, posso fazer a impressão deste material, como eu tenho o resumo em português, o resumo em inglês e um texto em português. Às vezes eu não tenho texto em português, parece-me que aqui todos têm um texto em português. Mas às vezes o texto não está em português, tá? Aliás, em muitos casos o texto não está em português. Vamos pegar este material aqui, um trabalho. Como eu disse para vocês anteriormente, é sempre bom vocês baixarem um PDF, porque aqui nós temos algumas informações, mas ele não tem página, ele não tem as outras, a estrutura do texto propriamente dito. Então, vamos ver o texto em PDF para que tenhamos todas as informações e consigamos ler o texto inteiro. Então, vejam que este é o layout deste periódico. Como eu mostrei no outro, esse daqui tem as informações no cabeçalho. O periódico que eu mostrei anteriormente para vocês, ele tinha as informações no rodapé. Talvez esse tenha nos dois lugares. Não. Este aqui no rodapé tem o nome dos autores.